Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao último dia da Semana da Engenharia Elétrica da UFRJ. Nós estamos muito felizes em recebê-los novamente e obrigado pelo interesse nas atividades da CENEL 2019. Iniciando as atividades de hoje, sexta-feira, vamos ter agora a palestra sobre Arduino e Energia Elétrica, ministrada pelo Dr. Mário Santos dos Reis, professor e coordenador do Departamento da Engenharia Elétrica do Cefet-RJ, e pelo doutorando Júlio César. Por favor, uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Gostaria de agora dar a palavra para o Dr. Mário Santos dos Reis. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na UFRJ. A gente nasceu aqui também, né? Ficou muito tempo aqui. Eu cheguei aqui em 2006 para ficar 2 anos e acabei me apaixonando por tudo isso e estou até hoje aqui, né? O tema que eu escolhi é Arduino e Energia Elétrica. É uma reflexão que a gente faz sobre as relações que existem entre os microcontroladores e a forma que a gente processa e, vamos dizer assim, transmite, gera, consome energia. É dentro desse viés que a gente pretende que vocês vejam a palestra e possam se inteirar do assunto, né? O surgimento, o nosso sumário é esse daqui, né? A gente vai falar inicialmente sobre uma introdução rapidinha aqui, que já foi dado, os microcontroladores, né? Essa questão do Arduino, a energia elétrica, Arduino e energia elétrica, a questão da distribuição, as aplicações dessas tecnologias de distribuição, né, em redes inteligentes hoje, né, a questão da microgrid, rapidamente, né, vamos abordar isso também, dentro desse contexto de você poder processar, poder consumir, controlar essa energia de todas as formas possíveis, né. A questão do consumo, né, eu gero, transmito, distribuo, né, e finalmente vou consumir energia elétrica. Como é que isso se dá? Como é que os microcontroladores interferem nisso? Voltou. Como que os microcontroladores interferem nessa questão? Como que os microcontroladores interferem nessa questão, né? A questão da eficiência, né? Hoje eu não tenho mais que construir tantas hidroelétricas, termoelétricas. Eu tenho que pensar como que eu vou reduzir, como que eu vou ter um consumo adequado da energia, como que eu vou usar esse recurso tão importante, né, de forma inteligente. Novamente entram os microcontroladores para se fazer isso, né? E, finalmente, alguns conceitos de qualidade de energia, né? Esse daí a gente vai passar bem rapidamente, que o professor Gil vai abordar isso de forma mais efetiva, né? Então, essa interface entre o Arduino, microcontroladores, mais especificamente, e energia elétrica, tá bom? É isso que a gente vai acabar vendo aqui, né? O surgimento dos microcontroladores produziu uma grande mudança no desenvolvimento humano, né? Graças a eles, a gente pôde colocar um pouco de inteligência computacional em tudo, né? Existe uma propaganda da Microchip que eu acho que retrata muito bem isso, que é a questão de que você tem um saleiro e dele, ao invés de sair sal, você tem microcontroladores, né? Essa propaganda é um pouco antiga, ela é de 2007, né? É o que a gente está vivendo hoje. Nós temos uma profunda inserção desses dispositivos em todos os equipamentos que a gente tem. E dessa forma eu posso ter um algoritmo dentro dele, controlando o seu consumo, o seu funcionamento, interagindo com outros equipamentos, né, e trazendo então toda essa questão, né, dessa inteligência para os dispositivos que estão conectados à rede elétrica. O Arduino, ele é uma coisa apaixonante. A primeira vez que eu vi, logo que ele surgiu, eu pensei, mudou tudo, né? Eu sou da época que eu programei o 16F84. Eu não sei se vocês conheceram esse microcontrolador. É um microcontrolador bem queixo duro, né?
porque não tinha um conversor analógico digital, né? A gente tinha que implementar diversas funcionalidades na mão nele. Não era muito amigável de se programar, né? Na época que eu entrei em contato com ele, a gente usava um compilador lá que lhe dava 2K de compilação de graça em C, ou você tinha que programar em assembly. Um pouco antes disso, eu entrei em contato com o 8032. O 8032 era um microcontrolador, para vocês terem uma ideia, que não tinha memória dentro dele. A memória de programa ficava do lado de fora, numa UVPROM. E era uma grande dificuldade. Você até gravava de forma fácil, gravava de forma elétrica, mas para apagar, você tinha que submeter o chip, ele tinha uma janela uma janela de quartzo, onde que o chip ficava exposto, você aplicava o V para poder apagar. É um saudosismo gostoso, né? Só que a gente não conseguiria chegar onde que a gente chegou se a gente continuasse dessa forma. Você já pensou quanto tempo leva para fazer um debug quando você tem que gravar o seu microcontrolador eletricamente, testar o seu programa, pegar aquilo, colocar dentro de um ambiente lá que você vai ter o V para apagar? Hoje, quando você faz isso, muitas vezes a gente emula o microcontrolador, a gente simula ele em um determinado dispositivo, né? Eu tenho uma co-simulação onde eu rodo meu microcontrolador lá junto com o circuito que eu quero. Então, pense em tempo de desenvolvimento, né? E isso muda tudo, né? Se eu agora posso, em 10 horas, construir um sistema que antes levava muito mais tempo, porque as ferramentas que eu tinha não me permitiam ser ágil, ganhar produtividade, né? É essa mudança que eu vi. Quando chegou o Arduino, em resumo, eu olhei para aquilo e pensei, cara, vai mudar o mundo. Eu tive certeza na hora, porque era uma plataforma barata, é aberto, né? É um hardware aberto, é open hardware, né? E isso assim, gerou uma questão toda. Até na época com o Júlio a gente pensou, caramba, a gente vai fazer vários equipamentos e vai disponibilizar eles assim, para as pessoas usarem, né? Surgiu a ideia de um open inversor, um inversor aberto, para as pessoas fazerem processamento de energia e poderem usar aquele equipamento, né? E no momento que você faz isso, ele é uma plataforma barata, né? Porque o fato de ser livre não significa que ele vai ser de graça, né? Tem uma frase que define muito bem isso, vou parafrasear ela aqui: como a cerveja nunca será de graça, também o hardware não pode ser, né? Então, você vai precisar de insumos, só que você não paga, né? Se você desenvolver alguma coisa com ele, você não vai pagar aquela questão do royalty, toda aquela questão, né? E o fato dele ser barato, eu enxerguei todo mundo podendo usar, né? A gente usava ambientes de desenvolvimento que custavam R$2.500, né? Às vezes R$500, e às vezes você não era acessível. E aí chegou um ponto, engenharia ela é feita para a comunidade, né? A gente tem que pensar nesse momento o que é o conceito de engenharia elétrica. Nós precisamos fazer coisas pela nossa sociedade, pela nossa comunidade. É assim que a gente transforma as coisas, né? Eu vou apontar um pouco isso para vocês perceberem todas as possibilidades de transformação que tem no meio de vocês, na casa de vocês, na comunidade que vocês vivem, na sua cidade. No momento que a gente começa a pensar, né, a sociedade em termos como engenheiros, a gente começa a mudar o mundo. Essa é a nossa missão. E através do Arduino eu posso fazer isso. Através da energia eu faço isso. Eu vou mostrar para vocês como a energia mudou a sociedade, como nós, como engenheiros, eletricistas, podemos, né, contribuir para o desenvolvimento humano. Para onde a gente chegou. Como que a gente chegou nesse lugar que a gente chegou, né? Onde que muita parte dos relacionamentos, as amizades são virtuais. Como é que é essa base, né? Tem microcontrolador, tem energia, tem software rodando aí, né? São milhares de anos de desenvolvimento dessa engenharia. E essa plataforma permite isso, né? O fato dela ser livre, o fato dela ser barata, né? Tem uma linguagem que é amigável, né? Na matéria de medidas elétricas agora, não tem mais P2 lá, eu que dou essa matéria, né, onde eu início das aulas. E a P2 é o aluno construir um multímetro ou um amperímetro. E ao longo da matéria, ele perceber a relação que existe dos conceitos que ele aprende com aquilo que ele vem desenvolvendo.
né? Então, eles têm 15 dias, quando começa a matéria, para se ambientar com o Arduino. Eu tenho alunos que já chegam e me dizem, pô, em 15 dias eu faria um multímetro, porque eles já entraram em contato, e eu tenho gente que ainda não tinha descoberto essa facilidade. A linguagem é tão simples de usar que na propaganda diz assim, né, para hobbyistas, artistas e tudo mais. Então, se a gente que tem lógica, sabe lógica de programação, tem noção de algoritmo, tudo isso, né, pega uma ferramenta dessa, ela agiliza muito o desenvolvimento. E aí vem mais uma questão aí que a gente vê com o professor Júlio fazendo. A gente até usa hardwares mais poderosos hoje para resolver problemas, mas a gente começa a prototipar com Arduino. Você pode até ter que mudar depois, mas assim, primeiro você testa aquela ideia geral, usando uma plataforma mais simples e de fácil implementação. Então, é esse o fato que ele mudou tanto, né? Barato, fácil de implementar, né? É acessível a todos. Hoje eu compro um Arduino Nano por R$10, né? Eu compro dentro da mesma família. Quando eu falo Arduino, eu estou pensando em todos esses hardwares também que são abertos. Ali eu tinha um ESP32 na abertura, né? R$40, estou falando do Mercado Livre, eu não sou sócio do Mercado Livre, né? Então não estou fazendo propaganda aqui, eu só estou dando uma ideia de custo, porque engenharia também tem essa dimensão, né? As coisas, a gente tem recursos, é o recurso tempo para o desenvolvimento, é o recurso material, né, para a questão ambiental, e o recurso dinheiro, né? As coisas não podem custar demais, senão eu não posso comprar um microcontrolador, senão eu não posso implementar aquilo dentro de um contexto em que o maior número de pessoas possam se beneficiar daquilo. Um pouquinho dessa história da nossa relação com a energia. A energia mudou a forma que o homem se relaciona com a natureza. Grande parte da evolução humana, a evolução que a gente tem se deve a isso, né? A gente começa lá num mundo em que somos mais fracos que todos os animais, não estamos no topo da cadeia alimentar, né? Mas a gente tem um cérebro bem desenvolvido, né? E o fato dele se desenvolver tanto, ele permitiu que a gente olhasse para o mundo e construísse ferramentas que vão facilitar as nossas tarefas, que vão aumentar a nossa força, nossa capacidade de produzir e várias outras limitações que temos. Isso tem um custo, né? Hoje o nosso cérebro gasta grande parte da energia que a gente precisa, né? Esse ser humano lá no começo, ele sofreu muito, porque ele não tinha os meios que a gente tem, mas ele gastava toda essa energia do cérebro, né? Então, 25% do que você come muitas vezes vai para isso se você estiver paradinho, sem fazer muita coisa. Se você for pensar, é uma grande desvantagem quando você não tem ferramentas, mas de repente surgem as ferramentas. Isso já é um ato de engenharia, né? Pegamos o meio que a gente tinha e ampliamos as nossas forças, o que permitiu também que vocês pudessem, digamos assim, interagir com a forma de se vestir, né? No momento que você constrói uma agulha com ossos, você vai poder construir uma roupa, né? Fazer uma roupa que é adequada, mais adequada ao seu corpo, tem uma melhor ergonomia, né? E aí você consegue se deslocar de forma mais eficiente, e aí você já começa a ter uma vantagem em relação aos outros animais, em relação a quem também não chegou naquele grau de evolução, né? Eu consigo produzir exatamente aquela camada de pele que eu preciso para enfrentar o meio ambiente. Isso vai me tornar um caçador melhor, né? Depois disso, a gente começa, né? E nesse ponto ainda tinha um problema. Toda a energia que a gente precisava para mudar o mundo dependia daquilo que a gente comia e da nossa força de produzir e de transformar a sociedade, né? E isso limitava muito, porque o ser humano é o quê? O ser humano não é algo, não é uma máquina. A gente come para se manter vivo, a gente é muito ineficiente do ponto de vista energético, se a gente for pensar em termos de produzir trabalho, porque a gente quer namorar, a gente quer passear e também trabalhar, descansar. Tudo isso gera gasto de energia, né? No fim das contas, o que fica dentro de uma sociedade, muitas vezes, se você olhar só pelo lado da produção, é o que você trabalhou, a forma que você usou a energia para produzir um determinado artefato, né? Mas você precisa de todo esse contexto.
Então, do ponto de vista de eficiência energética, nós somos muito ineficientes para a produção de trabalho. Nós somos muito bons para criar coisas, para ser criativos, para mudar a forma de pensar. Depois disso, a gente começa a domesticar os animais. Os animais já são uma forma de energia mais adequada para a gente, né, para mudar a sociedade. Por quê? Porque eu posso condicionar ele a um determinado local. Ele não tem certas tarefas que eu faço no dia a dia. Então aumenta a eficiência. Sem juízo de valor em relação a se isso é certo ou errado. O que eu quero dizer é que isso aconteceu. Né? Eu também não concordo com a utilização dos animais, né, para poder fazer certas tarefas humanas. Né? Hoje a gente pode optar por isso. Mas lá no começo eu não podia. Eu não tinha como desenvolver uma sociedade sem ter essa parceria. Eu imagino como uma parceria, né? Como um animal de estimação fazendo algo para você, e não algo tipo escravizando o animal no começo. Depois disso, a gente começa a usar os fenômenos da natureza. Né? Como eu começo a usar os fenômenos da natureza para produzir trabalho para mim, eu tenho vento, eu tenho água, aí a coisa começa a ficar bem eficiente. Por quê? Porque são entidades físicas, não são biológicas. Eu tenho aquilo disponível. A única coisa que eu preciso é previsibilidade em relação ao vento, né? Saber um pouco sobre as cheias e tudo isso. Só que isso tem um problema. Qual é o problema que eu tenho aí? Eu tenho um local onde que eu preciso instalar o meu moinho de vento, né? Para poder mudar a sociedade. Pense nisso. Tudo isso é a nossa relação com a energia. A gente está se relacionando com energia e mudando o mundo através disso. Quando chegou nessa época, já passou muita água, gente. Olha só, do início daquele cara ali feio até a gente chegar nesse ponto, foram milhares de anos de desenvolvimento. Hoje a gente vive um desenvolvimento tão rápido que a gente não consegue perceber os milhares de anos que existiram ali para poder se chegar a tal coisa. Né? Quando a gente chega lá na Revolução Industrial, o que a gente tem? A utilização da máquina a vapor. Qual é a vantagem disso? Eu consigo armazenar a energia que eu preciso. Você já pensou que, se ao invés de depender do rio e do vento, eu só vou ligar as minhas máquinas quando eu preciso, eu só vou aumentar a potência delas quando eu preciso. Olha o que é a mudança que acontece. Eu posso ter um... Vocês me escutam aí? Então tá. Eu posso pegar e armazenar em um pátio uma quantidade de carvão, uma quantidade de lenha. Do ponto de vista da logística da energia, mudou muita coisa. Só que tem um problema no vapor. Eu consigo pegar uma rede de vapor e sair lá de Itaipu e levar até ao norte? Não é possível, né? Eu não consigo fazer tal coisa, né? Esse transporte ainda não é eficiente. O armazenamento ficou bom, né? Essa logística de armazenamento, assim, de transportar, o potencial até era legal, mas transferir energia de um lado para o outro é meio que complicado. E aí começa a guerra das correntes lá, né? O Tesla e o Edison começam uma briga boa, né? E surge essa ideia de a gente ter um sistema elétrico. Vocês já pensaram o que isso significa? Como isso é louco? 1888, e o pessoal tinha poucas quadras com uma rede elétrica de energia. E se chamava assim, a rede de luz, né? Porque não tinha força. De repente surge o motor, e aí você tem força e luz e força, a companhia, né? Tanto que hoje ainda tem uma expressão que quando acaba a energia, você diz, acabou a luz. Né? Está muito ligada a essa questão. Gente, o fato de você ter luz artificial de forma simples muda tudo. A gente pode estudar, pode ler, né? A gente não depende mais da vela, né? Liberta o homem, né? A gente tem agora poder sobre o dia. Não interessa mais, as metrópoles, as cidades começam a se desenvolver muito. Você não tem mais aquela coisa da penumbra. Antes era o bêbado, o boêmio que andava por lá, alguém com uma sociedade secreta, né, falando sobre matemática, alguma coisa assim. Mas de repente você tem a possibilidade efetiva de trazer o dia para a noite. Mudamos o mundo. Mudamos de forma incrível o mundo. Daí o cara que fez isso, ele que aperfeiçoou a lâmpada, ele era muito inteligente num ponto fundamental. Eu não fico muito babando para ele não. O cara também, né, era humano que nem a gente.
A gente tem que contar os defeitos para vocês saberem que vocês podem ser Edison, né? Quando a gente só conta o que fez, o cara diz, meu Deus, o cara devia o tempo todo estar lá no laboratório, né? Mas não. Ele tinha lá seus defeitos. Mas o importante é o seguinte, ele foi lá e testou um filamento e percebeu que o filamento de lâmpada derreteu mais rápido que deveria. Aí ele falou assim, pô, isso aqui pode ser um fusível, né? Proteger contra uma sobrecorrente. Pô, eu liguei a lâmpada, mas como é que eu desligo a lâmpada? Ah, vou ter que fazer um interruptor, né? Ele era bem capitalista, mas ele não percebeu uma coisa. Ele teve que inventar um sistema elétrico, ele criou um sistema elétrico para poder vender a lâmpada. Se ele tivesse patenteado o sistema elétrico, ele era mais rico, né? Do que fazendo isso. Mas às vezes a gente não percebe tal coisa. E o sistema elétrico, né, o sistema de distribuição de energia, é um grande feito na sociedade. Né? Essa maneira de transportar de forma eficiente. Em um cabo lá, você consegue colocar toda a força motriz de Itaipu, cara. Você tem noção do que isso significa? Você tem noção que toda vez que vocês ligam uma máquina de lavar, a turbina fica mais pesada em Itaipu? Ela vai precisar de mais água. E eu posso estar a 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros disso. Isso muda tudo. Então, em 1888, eu tinha 50 e poucas casas abastecidas com energia. E hoje, na frente de cada casa, você tem um pedaço de fio passando, transportando possibilidades infinitas. Né? A tomada é uma das coisas mais incríveis que a gente tem. Né? Você já parou para pensar? Ela tem todas as possibilidades de conversão de energia que eu tenho. Se eu tenho uma resistência elétrica e passo uma corrente elétrica, eu tenho calor. Se eu pegar e passar uma corrente maior, a chegar uns 600 graus vai ficar vermelha. Se eu aumentar mais a intensidade, vira uma luz. Né? Então, as transformações que eu tenho são incríveis. Eu uso uma bomba que transporta calor, que é o condicionador de ar. Eu consigo mudar o clima do ambiente. Eu posso tirar o calor daqui e jogar para lá, pegar o calor de lá e jogar para cá. Olha só, tudo isso mediado pela energia elétrica. Só que essa energia estava bem burra. Né? A gente basicamente conseguia atuar sobre determinadas coisas de forma... utilizando certas propriedades físicas. Eu não conseguia colocar uma inteligência nisso, né? E a tomada, ela precisa ser inteligente. A gente não pode ter essa tomada burra, né? Porque essa tomada, ela surgiu em 1888, né? Você liga o seu celular, você carrega o celular ali, né? Você consegue, né? Você tem muitas possibilidades. E as fontes de elétrica são múltiplas também. Tem eólica, que o Júlio vai falar, tem a questão da energia nuclear, né? Tem todas essas possibilidades. A gente consegue transformar qualquer coisa em energia elétrica. Já pararam para pensar nisso? Então, é o grande feito da sociedade humana. E agora vem uma questão, né? Antes, o que eu fazia? Eu podia ligar e desligar o meu equipamento. Eu podia usar algum controle mecânico, alguma coisa lá, né? Ou até algum pouco de eletrônica, para poder manipular conforme essa energia é consumida. Mas quando eu coloco um microcontrolador para fazer isso, eu mudo totalmente como eu gero, como eu transmito, como eu distribuo, como eu consumo energia. Né? Eu tenho inteligência em todos esses locais aí. A parte de transmissão, naturalmente, já tinha, porque eu não preciso de muitos pontos. A parte de geração, eu tenho um sistema bem desenvolvido lá, que vai fazer um monitoramento de como está se dando o evento da geração. Mas a parte de distribuição e consumo são partes que a gente precisa atacar. E a gente já vem atacando através de diversos conceitos, como redes inteligentes, como microgrid, né, pequenas redes, né? A questão do consumo pelo lado da demanda, né, dos equipamentos poderem conversar entre si. Na parte de geração, né, então você pode usar o seu microcontrolador para fazer o quê? Para fazer o controlador de carga. Eu posso usar ele para poder controlar o chaveamento das chaves eletrônicas e construir um inversor. Né? Então eu tenho diversas possibilidades desse dispositivo. Nas redes inteligentes, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar muito a questão da distribuição de energia. Eu posso usar isso para detectar gato. Se eu usar de forma massiva medidores de energia, o que eu posso fazer?
Eu posso ir segmentando a rede, identificando as perdas que eu tenho ao longo do caminho e sabendo que se eu cruzar os dados de consumo daquele bairro, eu percebo que ele está consumindo mais energia do que está sendo paga. Né? Se eu fizer isso por rua, se eu for segmentando, eu vou chegando na rua de quem tem o gato. Né? Isso é uma possibilidade. Se o meu medidor de energia, né, eu vou mostrar ele depois ali, mas eu vou adiantar, ele tem uma inteligência, ele é capaz de saber o que está ligado à minha casa. Porque cada equipamento tem um padrão de fator de potência, de quando ele é ligado, essas coisas assim. Nas pequenas redes, né, o que você tem? Você tem a possibilidade de você manter uma região, se ela for isolada, né, você gerenciar as cargas dessa região. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho uma geração em um determinado lugar, ele tem um único ponto de conexão com a rede, né, e tem lá um controle que vai olhar para o sistema lá, como é que essa energia é distribuída, como é que ela é gerada, né, vai cuidar dos padrões do perfil de tensão. Já pensaram que se você tem um monte de gente gerando energia e ninguém está consumindo, como é que eu vou armazenar energia no sistema se eu não tenho consumo? O perfil de tensão sobe. E tem que ter um controle olhando para isso, nessa região. Né? Se eu tenho uma região isolada e ela é capaz de olhar para o sistema como um todo, está faltando o fator de potência está, né, diríamos assim, indutivo, ele pode injetar energia reativa e ajudar a corrigir o sistema. Né? Durante algum processo que vai acontecer, durante alguma contingência, pode contribuir injetando aquilo que for necessário para manter a estabilidade. Né? Essas redes começam a conversar entre si. Como é que elas fazem isso? Usando microcontroladores, usando comunicação massiva. Eu preciso de telecom, eu preciso de engenharia eletrônica, eu preciso de engenharia elétrica, eu preciso de controle. Tudo isso imediato, tudo isso está passando pelos algoritmos que rodam nos microcontroladores. Se eu uso o ESP32, eu tenho já um Wi-Fi. Eu posso fazer uma rede, né, onde eu transmito uma informação de um para o outro, informação, faço uma rede de sensores, onde de poste para poste eu vou conversando. Né? Eu imagino que o futuro seja assim: você vai andar na rua e as lâmpadas só vão se acender se você estiver lá. Porque não tem por que você ter uma lâmpada acesa numa rua sem ter pessoas passando. Se é um carro, ele vai calcular a velocidade do carro, vai saber quantas quadras à frente e quantas quadras atrás ele já pode ir desligando. Né? Porque eu tenho que fazer isso, né? Porque as pessoas têm que ter uma noção, uma sensação de segurança. Se você andar só luz onde você está andando, você vai ficar com medo. Agora, se você tem 3 quadras para frente, 3 quadras para trás, né, iluminadas quando você anda, opa, pense nas pequenas cidades, as cidades com 80 mil habitantes, com ruas que muitas vezes passa uma pessoa a cada 3 horas ou a cada 2 dias, e você gastando energia. Para finalizar, vocês imaginem que vocês têm uma máquina de lavar. Né? Você está com uma máquina de lavar, você deixa ela para lavar roupa. Mas se a minha máquina de lavar conversa com o medidor de energia, o que ela pode fazer? O medidor é um dispositivo de convergência da concessionária. Ele pode conhecer sobre fatos da rede que você não conhece. E naquele momento, a concessionária pode dizer para a sua máquina de lavar via medidor: olha só, você poderia, ao invés de lavar a roupa agora, lavar a roupa às 16h30, você já pensou isso? Você poder agendar as tarefas que não são muito importantes, né? Que não vão implicar uma grande mudança na vida das pessoas. Você, diríamos assim, fazer um agendamento de como as coisas vão acontecer. Você vai fazer um café e a cafeteira diz para você: tem como esperar 5 minutos, porque nesse prédio, no momento, tem mais 30 pessoas fazendo café. Né? Vamos dar uma olhada nessa demanda. Grande parte das hidroelétricas, das termoelétricas que a gente constrói é para um determinado ponto, para um momento do dia muito curto. Né? O resto do tempo elas acabam ficando ociosas. Se os equipamentos conversarem entre si, eu posso fazer isso. Né? Eu posso conversar. Você tem um filho adolescente e ele toma um banho e recebe uma mensagem assim: você foi a pessoa menos eficiente dessa casa. Você foi a pessoa que mais gastou energia.
você gastou equivalente a tantos reais, você derrubou tantas árvores e assim por diante. Você já pensou? Você não precisa dar bronca, o próprio microcontrolador vai dar bronca por você. Né? É esse mundo que eu vejo. Eu espero que possamos construir ele juntos, né? Que a gente só precisa de visão, porque as ferramentas a gente tem. Né? Quem criou a ideia de codificar informação usando energia elétrica, por exemplo, fazer um computador, usando álgebra booleana, o genial está ali, não está na ferramenta em si. É você ter aquela percepção de mundo. Por isso que eu comecei dizendo para vocês, vamos olhar para a sociedade, porque o nosso papel é transformar o mundo enquanto engenheiros. Nós temos as ferramentas. Né? Quando a gente olha para a sociedade de forma aberta, a gente vai perceber que os equipamentos podem conversar. Né? Você vai começar a ter essas noções aí. Né? Você vai poder ter uma tomada em que você tem um contrato diferenciado, que diz tudo que eu ligar aqui pode ser desligado pela concessionária no momento que aumentar muito o consumo. Cara, a gente não precisa ter um apagão porque todo mundo ligou o ar-condicionado. Eu podia mudar o set point de cada ar-condicionado de tal forma que todo mundo tenha um clima agradável em casa, mas aquele cara que botou 19, e às vezes eu tenho culpa nisso, né? Ele trabalha em linha 23. A gente tem essa possibilidade. Toda casa tem Wi-Fi. Todos os eletrodomésticos têm microcontroladores. É só mais uma camada. A Xiaomi agora fez uma máquina de lavar que você acessa remotamente. Mas isso ainda é pobre. A gente poderia fazer muito mais. E com essas ferramentas aqui, a gente mudaria a forma com que a gente já mudou a forma com que a gente gera, a forma com que a gente transmite. A gente está mudando a forma com que a gente distribui e gera energia de forma distribuída. Mas a gente precisa atacar essa questão de como a gente consome. O consumo de energia tem que ter inteligência. E essa inteligência vem desses microcontroladores. E vocês podem desenvolver isso porque vocês têm acesso a ferramentas gratuitas de desenvolvimento. Né? Eu imagino, o meu sonho é que, conversando com vocês aqui, algum TCC, algum projeto final, né, seja motivado por isso, né, para mudar esse conceito, da gente criar uma linguagem única dos equipamentos, um protocolo, de acabar essa história de eu ter que ter múltiplos carregadores, cara. Quando você conecta um celular na tomada, o celular tem que dizer, eu sou 5 volts, me forneça 5 volts. Quando eu conecto outra coisa na tomada, essa tomada tem que, entendeu? Os equipamentos têm que ser capazes de conversar. Queimar alguma coisa porque você ligou errado, ou você tem múltiplas fontes, isso já passou. Né? Então,